A maior parte das mulheres cresce ouvindo comentários previsíveis sobre o exterior. Você é bonita, você está charmosa, esse look ficou ótimo. Esses elogios até agradam no momento em que estão sendo ditos, mas desaparecem rápido. Eles não permanecem, não criam vínculo e não deixam marca real. O que realmente mexe com uma mulher não está na superfície, está naquilo que quase ninguém percebe e menos ainda reconhece. O que toca de verdade são palavras que atravessam a aparência e alcançam quem ela é por dentro. Palavras que demonstram atenção, respeito e compreensão genuína. Neste vídeo, eu vou te revelar elogios que raramente são feitos, mas que despertam uma conexão emocional profunda em um nível psicológico muito mais intenso. E o primeiro deles é simples, direto e extremamente poderoso. Eu admiro a forma como você pensa. Quando você diz isso a uma mulher, não está falando do corpo dela, nem do que é óbvio. Você está reconhecendo algo que quase nunca recebe validação. Desde cedo, a sociedade ensina a mulher que o valor dela está na estética, no rosto bonito, no cabelo, na roupa, no sorriso. Ela é observada, avaliada e elogiada por aquilo que pode ser visto rapidamente, enquanto a sua mente, suas ideias e sua forma de enxergar o mundo quase sempre passam despercebidas. Quando você demonstra admiração pelo modo como ela raciocina, interpreta situações e constrói opiniões, você acessa um território íntimo, um espaço que ela só permite que poucas pessoas entrem. Você está dizendo, mesmo sem verbalizar isso diretamente, que enxerga quem ela é além da imagem, que presta atenção no que ela diz e que a visão de mundo dela tem valor. Isso gera um impacto muito profundo porque a mente é uma das partes mais sensíveis e complexas de uma mulher. É ali que ela pensa, questiona, que ela cria, analisa e sente. Cada opinião que ela compartilha é uma extensão do mundo interior dela. E esse mundo não é mostrado a qualquer um. Quando você reconhece isso, você valida a identidade dela, você mostra que a voz dela importa, que as ideias dela não apenas são percebidas, mas são respeitadas. Esse tipo de elogio é raro porque exige algo que muita gente não oferece. Presença real, atenção verdadeira e escuta ativa. Qualquer pessoa pode dizer que ela está bonita. Poucas param para ouvir com interesse, refletir sobre o que ela diz e demonstrar admiração genuína pela forma como pensa. E é exatamente isso que faz você se destacar. Ela percebe quando você não responde no automático, quando você pausa, considera as palavras dela e reage com profundidade. Psicologicamente, isso cria uma conexão intelectual forte e conexões desse tipo geram uma atração muito mais duradoura do que puramente física. A atração pelo corpo pode diminuir com o tempo, mas a atração pela mente tende a crescer. Quando uma mulher sente que as suas ideias são valorizadas, ela se solta, ela compartilha mais, confia mais e mostra lados que normalmente esconde do mundo. Essa confiança transforma uma conversa comum em algo significativo e emblemático. Dizer que gosta da forma como ela pensa não significa concordar com tudo, tá? Significa apreciar a lógica dela, a criatividade, a forma como ela conecta ideias, que ela questiona, provoca reflexões e até discorda quando acredita em algo. É reconhecer profundidade, curiosidade e autenticidade. Esse elogio não gera apenas um sorriso momentâneo, ele gera algo muito mais raro, a sensação de ser vista, respeitada e compreendida em sua essência. Se você quer aprender a construir esse tipo de impacto, esse tipo de conexão, a dominar a dinâmica da atração de forma consciente e estratégica, eu recomendo o audiobook Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse audiobook foi feito com muito carinho, foi desenvolvido para ir além de dicas genéricas e mostrar com profundidade psicológica como despertar interesse genuíno, fortalecer presença masculina e criar vínculos que não se desfazem com o tempo. O formato em audiobook não é por acaso, hein?
Ele foi pensado para homens que querem absorver o conteúdo de forma prática, ouvindo enquanto dirigem, treinam, caminham ou realizam tarefas do dia a dia. A repetição auditiva ajuda a internalizar conceitos, ajustar comportamentos e mudar padrões de comunicação de maneira mais natural e eficaz. Ainda assim, se você prefere a leitura tradicional, o material também está disponível em e-book, garantindo liberdade total de escolha. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e você quer dar o próximo passo, o link para acessar o Código da Atração está aqui abaixo no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Aproveite enquanto está disponível e comece a aplicar hoje mesmo os princípios que diferenciam homens comuns daqueles que realmente sabem criar a atração no nível psicológico. O segundo elogio é aquele que toca um lugar profundo e silencioso. Você me faz sentir em paz. Quando um homem diz isso a uma mulher, ele está oferecendo uma das formas mais raras de reconhecimento emocional. Em um mundo marcado por barulho constante, cobranças, urgências, tensão, a paz se torna um bem extremamente valioso. Esse tipo de elogio não está ligado à aparência, não está ligado às roupas ou à forma como ela se apresenta ao mundo. Ele se refere à energia que ela transmite, ao estado emocional que desperta em quem está ao seu lado e à capacidade quase invisível de acalmar a mente e o coração de outra pessoa. Isso não pode ser fabricado nem ensaiado, é algo que nasce da essência. Paz não é euforia, não é excitação momentânea e não é o impacto imediato da atração física. Paz é profundidade, é a sensação de relaxar depois de um longo período de tensão. É sentir segurança emocional, estabilidade mental e conforto genuíno na presença de alguém. Quando você diz a uma mulher que ela te traz essa sensação, você comunica algo muito claro, muito profundo, mesmo sem perceber. Você mostra que a presença dela reduz suas defesas, suaviza suas preocupações e torna o mundo menos pesado. Você deixa implícito que ela não é apenas alguém agradável de estar por perto, mas alguém com quem você se sente seguro. Muitas mulheres não percebem a força silenciosa que carregam. Durante muito tempo, a sociedade reforçou a ideia de que elas precisam ser estimulantes, divertidas ou constantemente interessantes para manter a atenção de alguém. No entanto, a verdade é que a paz tem um valor muito maior do que a excitação contínua. É fácil se empolgar com pessoas, situações e lugares. Difícil é encontrar alguém cuja presença traga tranquilidade, aquela sensação de ser aceito sem esforço e compreendido sem explicações excessivas. Quando você reconhece isso nela, você a coloca em um espaço que vai além da atração e entra no campo da necessidade emocional. Do ponto de vista psicológico, esse elogio é poderoso porque conversa diretamente com uma das maiores necessidades humanas, a segurança emocional. Todos constroem barreiras para se proteger de rejeição, de julgamento, de dor. Ao dizer que ela te faz sentir em paz, você está afirmando que com ela essas barreiras diminuem. Você reconhece que ela tem uma habilidade rara de aliviar os seus medos, tornar seus pensamentos mais leves e criar um ambiente onde não é preciso impressionar, explicar ou se defender. Essa sensação de pertencimento surge sem condições e sem esforço. Muitas vezes essa paz nasce de detalhes quase imperceptíveis. Está na forma como ela escuta com atenção, sem pressa, no modo como acolhe vulnerabilidade sem julgamento, na capacidade de fazer alguém se sentir visto até mesmo no silêncio. Pode estar no tom da voz, na postura corporal ou na maneira como ela cria um espaço onde não é necessário atuar ou fingir. Quando você diz que ela te faz sentir em paz, você demonstra que percebeu essas qualidades sutis, você mostra que enxergou o valor de quem ela é e não apenas do que ela faz. E esse tipo de reconhecimento permanece com ela de uma forma
muito profunda, muito mais duradoura do que elogios comuns que vocês já estão acostumados a fazer, de ouvirem. Enfim, o terceiro elogio é aquele que reconhece algo profundo e muitas vezes invisível. Eu admiro a sua força. Quando você diz isso a uma mulher, você está enxergando além do óbvio. A força feminina raramente se manifesta de forma ruidosa ou teatral. Na maioria das vezes, ela existe no silêncio, nas batalhas enfrentadas longe dos olhares e no modo como ela segue em frente, mesmo quando o peso da vida parece excessivo. Essa força está presente na postura que ela mantém quando tudo ao redor pressiona. Está na capacidade de se levantar depois de cair, de reorganizar a própria vida após perdas e de continuar apesar do cansaço emocional. Mais do que isso, está na escolha consciente de permanecer sensível, gentil e humana, mesmo quando o mundo oferece inúmeros motivos para que ela se torne dura. Reconhecer a força de uma mulher significa que você vai além, que você foi além do sorriso, além da tranquilidade aparente e além da imagem que ela apresenta aos outros. Significa que você percebeu a estrutura interna que a sustenta. Essa força não nasce do acaso, ela é moldada por experiências difíceis, por desafios enfrentados sozinha e por momentos em que não havia ninguém para apoiá-la além dela mesma. Para algumas mulheres, essa resistência surge após perdas profundas, após rejeições, até mesmo traições. Para outras, ela é construída ao longo de anos, equilibrando responsabilidades, cuidando de pessoas, sustentando lares, construindo caminhos profissionais ou insistindo em sonhos enquanto lida com dúvidas e críticas. Para muitas, é a soma de tudo isso. Quando você afirma que admira a força dela, você comunica que o esforço não passou despercebido. Você demonstra respeito não apenas pelas conquistas visíveis, mas por tudo que foi necessário suportar para alcançá-las. Esse tipo de reconhecimento ultrapassa o elogio superficial e se transforma em admiração genuína. A sociedade costuma destacar a beleza e o carisma das mulheres, mas raramente reconhece a sua resistência, a sua força, a sua perseverança e firmeza emocional. No entanto, é a força que permite que alguém se posicione, proteja o que ama e continue quando muitos desistiram ou desistiriam. Ao reconhecer isso, você valida o caminho percorrido e as marcas deixadas por ele. Do ponto de vista psicológico, esse elogio cria uma conexão emocional profunda porque toca uma verdade silenciosa. Mesmo mulheres fortes têm momentos em que se sentem invisíveis. O peso que carregam nem sempre é percebido por quem está ao seu redor. Elas podem parecer equilibradas por fora, enquanto internamente lidam com dúvidas, com medos, com exaustão emocional. Então, quando você reconhece essa força, você mostra que realmente a enxerga. Não apenas a versão funcional que ela apresenta ao mundo, mas a realidade que ela enfrenta diariamente. Esse reconhecimento faz com que ela se sinta valorizada por quem ela é e não apenas pelo que entrega. Força não se resume a suportar dor, ela também envolve a decisão de manter o coração aberto, apesar das feridas, de continuar íntegra quando seria muito mais fácil ceder e de preservar a própria dignidade quando outros tentam diminuí-la. Ao dizer que admira a força dela, você oferece um dos elogios mais completos que alguém pode receber, aquele que reconhece tanto as lutas quanto as vitórias, tanto as tempestades enfrentadas, quanto a capacidade de se elevar acima delas. O quarto elogio é aquele que reconhece impacto e transformação. Você me inspira. Ao dizer isso a uma mulher, você entrega algo que vai muito além de um simples comentário positivo. Você está afirmando que a presença dela
Suas escolhas e a forma como conduz a própria vida exercem uma influência real sobre você. Inspiração não é admiração distante nem encantamento superficial. Ela surge quando alguém provoca mudanças internas, quando desperta reflexões, quando motiva decisões diferentes e impulsiona crescimento pessoal. Ao afirmar que ela te inspira, você reconhece que existe algo na essência dela que te conduz a querer ser melhor. Muitas vezes, a mulher que inspira sequer percebe o efeito que causa. Pode ser a maneira como ela se posiciona, a disciplina com que vive, a forma como trata as pessoas ou a coerência entre o que acredita e o que pratica. Esses detalhes que para ela parecem comuns podem estar impactando você de forma profunda. A inspiração quase sempre nasce da autenticidade. Pessoas que vivem de acordo com os seus valores, de acordo com os seus princípios, que não se acomodam a menos do que merecem e seguem a sua verdade, exercem um magnetismo natural. Quando você diz que ela te inspira, você está afirmando que essa autenticidade tem força, que a coragem dela e suas escolhas estão influenciando o seu próprio caminho. Esse elogio faz com que ela se sinta reconhecida, não apenas pelos resultados que alcança, mas pela forma como constrói sua trajetória. Psicologicamente, a inspiração se conecta ao desejo humano de crescimento. Somos naturalmente atraídos por quem nos faz acreditar no nosso potencial e enxergar possibilidades mais amplas para a própria vida. Ao expressar que ela te inspira, você conecta a sua jornada de evolução, você admite que a presença dela te leva a pensar de maneira diferente, agir com mais coragem, sonhar mais alto. Para muitas mulheres, esse reconhecimento representa uma das formas mais elevadas de apreciação, pois não se refere à aparência ou ao charme, mas ao impacto que ela exerce na sua história. A força desse elogio está em validar o propósito. Todo ser humano deseja sentir que sua existência importa e que deixa marcas positivas por onde passa. Então, quando você afirma que ela te inspira, você a reconhece como uma fonte de motivação e significado. Isso não exige perfeição, hein? Muitas vezes são justamente as imperfeições, as dificuldades enfrentadas e a persistência em continuar que mais inspiram. É a maneira como ela se levanta após cair, como mantém o coração aberto apesar das feridas, apesar das dificuldades e como se recusa a desistir de si mesma quando seria mais fácil abandonar o esforço. A inspiração tem um efeito multiplicador. Quando você reconhece isso nela, frequentemente desperta nela mesma ainda mais a força para continuar. Cria-se um ciclo de crescimento e encorajamento mútuo. Ela passa a perceber que as suas atitudes, mesmo as menores, têm valor e impacto. Nesse ponto, o elogio deixa de ser apenas palavras, ele se transforma em reconhecimento da influência dela, do valor que carrega e da capacidade que possui de tocar e transformar as vidas ao seu redor. O quinto elogio é aquele que comunica respeito profundo. Confio no seu julgamento. Quando você diz isso a uma mulher, você oferece um tipo de validação que poucas pessoas recebem ao longo da vida. Confiar no julgamento de alguém é uma das formas mais sólidas de conexão, pois demonstra que você reconhece competência, clareza mental e maturidade emocional. Ao expressar essa confiança, você mostra que valoriza a capacidade dela de analisar situações, de ponderar possibilidades e tomar decisões conscientes. Em um mundo onde muitos falam demais e escutam de menos, afirmar que confia no julgamento dela indica que você não apenas ouve, mas leva a sério o que ela pensa. Isso vai além da admiração e entra no campo da parceria. Mulheres frequentemente são avaliadas por aspectos superficiais. Agora, quando você reconhece o julgamento dela, você destaca algo muito mais significativo: a sabedoria. Sabedoria não se resume à informação ou conhecimento.
conhecimento técnico. Ela é construída a partir de experiências, a partir dos erros, aprendizados e da habilidade de enxergar diferentes ângulos antes de formar uma conclusão. Ao dizer que você confia no julgamento dela, você comunica que reconhece a profundidade do pensamento dela e de que está disposto a permitir que essa visão influencie as suas decisões. Esse gesto cria vínculo baseado em respeito mútuo e não em controle ou necessidade de domínio. Do ponto de vista psicológico, esse elogio é extremamente poderoso porque atende a uma necessidade humana, essencial, que é sentir-se capaz e respeitado. Quando você deposita confiança na capacidade dela de decidir bem, você valida essa competência de forma concreta, sem exageros ou lisonjas vazias. Esse reconhecimento tem um impacto ainda maior quando ela já viveu situações em que as suas ideias foram ignoradas, minimizadas ou desconsideradas. Ao confiar no julgamento dela, você reforça que a voz dela importa, que as suas percepções têm valor e que as suas escolhas carregam peso real. Confiar no julgamento dela também demonstra segurança emocional, significa que você não se sente ameaçado pela inteligência dela. Muitas pessoas tentam manter controle, questionando ou diminuindo as decisões dos outros. Quando você afirma que confia no julgamento dela, você comunica que a vê como alguém em condição de igualdade, cuja perspectiva amplia a sua própria compreensão do mundo. Esse gesto carrega uma dose importante de humildade. Ele diz de forma implícita que você não precisa ter todas as respostas e reconhece que ela pode perceber coisas que você não percebe. Essa abertura fortalece a conexão emocional, pois substitui o ego por respeito genuíno. E esse tipo de confiança não surge do nada, hein? Ele é construído ao longo do tempo, a partir da observação das atitudes dela, da forma como lida com desafios, da estabilidade que mantém sob pressão e da coerência entre o que pensa e o que faz. Não se trata apenas de confiar em grandes decisões, mas também nos detalhes do dia a dia, nos conselhos simples, nos instintos sobre pessoas e situações e na capacidade de avaliar opções com cuidado. Então, sempre que você expressa que confia no julgamento dela, você afirma algo essencial, que você acredita nela, não apenas como parceira, mas como pessoa cuja mente e caráter merecem profundo respeito. O sexto elogio é aquele que reconhece algo sutil e profundamente marcante. Você tem uma energia acolhedora. Ao dizer isso a uma mulher, você está elogiando algo que não se vê no espelho e que não pode ser imitado ou fabricado. Você está falando da presença que ela transmite, da sensação que provoca nas pessoas simplesmente por existir naquele espaço. Essa energia se manifesta no conforto que ela oferece sem esforço, na segurança implícita, no tom de voz, no sorriso tranquilo ou até no silêncio que não constrange. Energia acolhedora não significa ser exageradamente animada ou tentar agradar o tempo todo. Trata-se de uma presença emocional natural que faz com que os outros se sintam seguros, acolhidos, aceitos e respeitados. Quando você reconhece isso nela, você está enxergando uma qualidade rara, algo que muitos sentem, mas poucos sabem nomear. Não diz respeito ao que ela faz, mas quem ela é em sua essência. Uma mulher com esse tipo de energia é como luz suave em um ambiente carregado. Ela não precisa chamar a atenção, nem elevar a voz. As pessoas se aproximam quase sem perceber o motivo. Essa sensação pode estar na forma como ela escuta, com atenção genuína, na maneira como se lembra de detalhes importantes ou no espaço emocional que cria para que os outros
se expressem sem medo de julgamento. Esse tipo de presença não se aprende rapidamente. Ela nasce de maturidade emocional, de empatia e de um coração moldado tanto por experiências boas quanto por momentos difíceis. Ao dizer que ela tem uma energia acolhedora, você comunica que percebe essa luz interna e que ela te afeta de maneiras profundas. Psicologicamente, o acolhimento gera confiança, as pessoas instintivamente se sentem mais seguras perto de quem transmite aceitação e gentileza. Em um mundo aí marcado por críticas constantes, por competição, distanciamento emocional, quem irradia calor humano se destaca de forma imediata. Então, quando você verbaliza isso, você não apenas demonstra apreço, mas confirma que a forma como ela se move pelo mundo impacta positivamente quem está ao redor. Você mostra que essa energia não passou despercebida, mas foi sentida de verdade. Muitas vezes, essa energia vem de alguém que conheceu a dor e ainda assim escolheu a compaixão, em vez de endurecimento. Muitas vezes, essa energia vem de alguém que conheceu a dor e ainda assim escolheu a compaixão em vez do endurecimento. Não é fragilidade, é um tipo de força silenciosa que não precisa se provar. Está na maneira como ela deixa as pessoas à vontade, suaviza conversas tensas e percebe intuitivamente quando alguém precisa de incentivo em vez de conselhos. Essas são expressões sutis, porém muito poderosas de inteligência emocional. Ao reconhecê-las, você deixa claro que enxerga o valor dela para além do físico ou do óbvio. Dizer que ela tem uma energia acolhedora é reconhecer a temperatura emocional que ela traz para a sua vida e afirmar que a presença dela torna os momentos mais leves, as interações mais verdadeiras e a vida um pouco mais esperançosa. Para alguém que caminha pelo mundo com esse tipo de sensibilidade, ouvir isso não é apenas um elogio, é um reconhecimento profundo de que quem ela é importa tanto quanto tudo o que ela faz. Os elogios mais poderosos raramente são aqueles ligados à aparência. Eles nascem da capacidade de enxergar a mente, o coração e a alma de alguém. Quando você valoriza a profundidade por trás da força, da paz, da sabedoria e da energia de uma mulher, você constrói uma conexão que ultrapassa qualquer superficialidade. Por isso, quando quiser que ela se sinta verdadeiramente valorizada, fale com o espírito dela. É nesse nível que a conexão real começa, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!